Padre Hoje Vitor sou Mejias? franciscano há 50 e muitos, há 60 anos, digamos. 60 anos. E que continua a achar que foi a melhor coisa que lhe aconteceu na vida foi ser franciscano? Absolutamente. Foi a mesma coisa melhor que eu podia ter feito, foi escolher ser franciscano e ser padre, mas até mais franciscano do que padre. Eu julgo que é o espírito franciscano e a mensagem de São Francisco, já vem lá desde o século XIII, é das coisas mais atuais hoje. Aquele sentido que ele teve, e intuição quase, da fraternidade universal. Todos os seres humanos são irmãos. Não há nada que os distinga, que os possa separar. Nem a raça, nem o credo, nem a cultura, nem a origem, nem nada. Nós somos irmãos e, como tal, se tivermos ainda a consciência de uma fraternidade cósmica, portanto, a fraternidade que nos liga a toda a natureza, aquilo que ele chamava nossa mãe, a Madre Terra, então certamente sentimos ainda mais motivo e mais alegria em existirmos e em partilharmos com os outros as suas alegrias e as suas tristezas. O franciscano é uma bela mensagem. Grande mensagem de amor, de fraternidade, de coexistência com o próximo e é extremamente atual. Sem dúvida nenhuma. E acho que neste momento, mais do que nunca, é daquilo que nós realmente precisamos. Precisamos de acreditar e ter esperança. Nós, aliás, estamos em tempo de Natal, que é uma mensagem de esperança, e julgo que em todo o mundo, incluindo a nossa própria Europa, que às vezes tem de si mesma a ideia de que é avançada, muito civilizada, nós precisamos de ter exatamente esta ideia da solidariedade. Os próprios fundadores da Europa, que nós acompanhamos, não é? Construíram esta bela ideia na base da solidariedade, na base de que os povos, com as suas diferenças e até com as oposições, vínhamos da Segunda Guerra tão destrutiva, se podiam unir para criar a felicidade, da justiça, da paz, criar aqui um espaço de paz, de harmonia, na base da solidariedade. E o que estamos a ver hoje é o regresso aos egoísmos, aos nacionalismos, aos interesses cada vez mais interesses financeiros do que os económicos, mais os interesses dos grupos e das pessoas do que propriamente do ser humano. E de defendermos a dignidade de todos os seres. O europeu que se orgulha de ser o pai da Europa, a mãe, digamos assim, mater et magistra, a mãe e a mestra dos direitos humanos, não é? Dos direitos humanos, não está a considerar a solidariedade como um direito humano fundamental, pelo facto de existirmos, de termos direito à liberdade, à igualdade, temos direito à fraternidade, ou seja, no fundo, à solidariedade. Isto não está a ser respeitado e as opções financeiras, políticas que estão a ser tomadas são contrárias ao princípio da solidariedade. É preciso que alguém de novo venha, ou como São Francisco de Assis, ou como um Jean Monnet, ou seja, como quem for, fazer aos europeus acreditar nisto. Nós ganhamos todos se soubermos ser solidários, se soubermos pôr em cima da mesa comum o pão que é de todos, no fundo, e que deve ser repartido de acordo com as necessidades de cada um. E é verdade, é o que eu sinto. Então, o senhor acha, no fundo, que a Europa, nesta união, ou pseudo-união, como lhe queiram chamar, afastou-se de um dos seus trilhos, que era a solidariedade. Estamos mais virados para o economicismo, para as finanças, e exatamente. O homem ficou esquecido, aliás, de certo modo. Eu julgo que não é só o ter-se afastado, como é ter excluído as coisas essenciais. Houve um grande homem do nosso tempo, que pelo menos eu respeito muitíssimo, e felizmente muita gente respeita, que é o Papa João Paulo II. O Papa João Paulo II dizia que a sociedade moderna como está, e referia-se muito à Europa, é uma sociedade de exclusões. Nós excluímos uns aos outros, ou por razões económicas, ou por razões de ética, de falta de valores, ou mesmo por razões espirituais. Claro. Quer dizer, estamos a excluir da convivência humana as raízes de uma verdadeira cultura de humanidade, que é o sentido do espírito, o sentido dos valores e o sentido da partilha dos bens. Os franciscanos, já que falou em franciscanos a princípio, tiveram logo no início, e aí temos um franciscano português que foi o primeiro, Santo António de Lisboa, que é genial. Sua obra está publicada, é uma obra genial, aliás, ele é doutor do Evangelho, reconhecido como tal desde 1946, proclamado como tal, tem uma teoria de enorme modernidade, que, na base desta ideia da fraternidade universal, ele diz: tudo o que existe é de todos. Há, portanto, uma propriedade universal. A primeira propriedade. Depois há um segundo nível de propriedade, há a apropriação individual, ou de pessoas, ou de grupos, seja o que for, mas a propriedade privada está sempre sujeita à propriedade universal. Que é por isso, todos, no fundo. Exatamente, se houver uma situação de extrema necessidade, aquele que primeiro tem direito de usar as coisas é quem está mesmo em extrema necessidade. Eu não posso deixar morrer uma pessoa porque eu sou o dono e ele não é o dono. Aquele que
tem necessidade é o primeiro dono das coisas. E esta teoria, digamos assim, hoje tem a maior das modernidades, a maior das atualidades. Nós precisamos de organizar o mundo economicamente e financeiramente, sobretudo no ritmo de globalização em que estamos, de acordo com princípios estes. Não pode haver, por exemplo, a teoria do orçamento zero. Não podemos deixar morrer as pessoas porque não há orçamento. Há muito mais vida, dizia alguém com muita sabedoria, para além do orçamento. Quer dizer, não pode haver orçamento zero. Primeiro está a vida e a necessidade das pessoas.